Olá! Nesse vídeo você vai conhecer os elementos BPMN do tipo eventos que são utilizados no nosso sistema. Então eu vou começar falando do evento de início. O evento de início, como o nome já diz, representa o início do processo, o registro de uma nova solicitação. Aqui no meu exemplo, então, eu trouxe ali um evento de início, que é uma solicitação de férias, e que logo depois cai para T01, tá? O evento de início ele é único dentro de um processo, você não pode ter vários inícios, e ele representa, como o nome já diz, o começo de um processo, tá? O início de uma nova solicitação. O próximo evento é o evento de mensagem. Reparem aqui, pessoal, mais uma vez que eu trouxe para vocês aqui os meus elementos já codificados e eu trouxe alguns exemplos, tá? Para vocês visualizarem melhor alguns exemplos de uso, alguns casos de uso ali desses elementos dentro da modelagem, tá? Bom, aqui o meu segundo, então, é o meu evento de mensagem, que, como o nome já diz, envia uma mensagem para um destinatário interno ou externo também da sua organização. Aqui no meu exemplo, eu trouxe, por exemplo, uma notificação de rejeição realizada pelo RH, tá? Dentro desse evento de mensagem, você consegue configurar assunto, corpo da mensagem, o destinatário, uma cópia oculta. Caso alguém responda a esse e-mail, quem vai receber, você consegue realizar essas e outras configurações dentro desse evento, tá? O próximo evento é o link, para vocês entenderem melhor como funciona esse link, é mais fácil vocês visualizarem também no meu exemplo. Reparem então que aqui, ó, a minha T01.1 é uma adequação que foi realizada no processo, então o solicitante precisa adequar as informações que ele preencheu ali no formulário. E se eu devolvesse o processo diretamente da T01.1 para a T01, tanto por aqui quanto por aqui, reparem que ele iria sobrescrever aqui outros elementos, né? Esse link aqui, essa setinha, ela ia passar por cima desses elementos e não ficaria boa a visualização. Não daria para entender rapidamente para onde a T01 estaria indo. Então, é nesse momento que a gente utiliza os links. Os links são muito utilizados nesses casos, onde você possui elementos distantes um do outro, você precisa conectá-los, ou quando você possui várias ações realizadas aqui pós-condicional, por exemplo, e ali não tem para onde você ir, né? Então você coloca um link aqui, onde da T01.1 vai para esse link, daqui ele cai para esse link, na configuração desse link ele tem um elemento de conexão, e aí ele conecta com esse daqui, e aqui o nome já diz, vem de T01.1 e cai na T01 analisar solicitação novamente, tá bom? Bom, o próximo evento, então, é o evento de marco. Como o nome já diz, o evento de marco ele realiza ali alguns marcos importantes no decorrer do processo. Então, vamos supor que você quer ter uma visualização um pouco mais simplificada, mais resumida do andamento desse processo. Então, você configura marcos. No meu exemplo aqui, eu trouxe o marco depois da aprovação. Então, eu quero ver, por exemplo, 3 marcos. Quando o processo está aprovado, quando ele está em desenvolvimento e quando ele está concluído, né? Enfim, já foi finalizado todas as atividades dele. Então aqui eu trouxe também para vocês um outro print que representa a visualização desse marco já concluído. Essa visualização ela fica lá no monitoramento de solicitações, quando você consulta o relatório daquele processo. Então, aqui por exemplo, reparem que pedido aprovado é o marco que eu configurei aqui concluído, ó, aprovado, tá bom? Depois que alguém aprovou essa tarefa aqui, ele deixa esse marco aqui como se fosse uma linha do tempo para que a pessoa consiga visualizar de uma forma mais simplificada o andamento da solicitação. O próximo evento é o evento de timer. O timer ele é utilizado, por exemplo, para quando você quer congelar o seu processo por tanto tempo, tá? Em dias, em horas, enfim. Aqui no meu exemplo, ó, depois da T01, o processo vai ficar parado aqui por 15 dias, não vai ficar na fila de ninguém, vai aguardar os 15 dias, tá? Um outro exemplo de uso, pessoal, num pedido de férias, por exemplo, quando você pede férias hoje para daqui 5 meses, essa tarefa vai ficar na fila de quem por 5 meses, né? Então tem sentido você deixar ali, depois que aquelas tratativas iniciais são realizadas, deixa o processo num timer até a data, por exemplo, que você vai tirar férias, ou até X dias antes da data que você vai tirar férias, tá? Também tem uma outra possibilidade de uso do timer, que é você associá-lo a uma tarefa humana. Dessa forma, ele iria realizar alguma ação interruptiva ou não interruptiva com essa tarefa, caso, por exemplo, o prazo dela de expiração seja expirado e algo do tipo. Mas vocês vão conhecer um pouco mais sobre essas configurações num outro vídeo, tá? Os próximos eventos é o fim parcial e o fim total.
Fim parcial é quando você precisa realizar a finalização de uma parte do processo, de uma perninha ali do processo, tá? O fim total é quando você vai realizar o fim do processo como um todo. Então aqui no meu exemplo, repare que tem um paralelo. Esse paralelo ele disparou duas saídas, uma para T02 e uma para RN01. Só que nesse momento, pessoal, meu processo está tendo duas tarefas paralelas, certo? Então eu preciso, em algum momento, colocar um fim nisso. Ele tem que ter um fim total e não vários fins totais. Então aqui, pessoal, eu coloquei um fim parcial, porque depois da RN01 eu não tenho mais nenhuma ação para realizar. Tá? O processo tem que disparar isso aqui, tem que realmente alterar um campo do formulário, mas não tem mais o que se fazer. Então eu utilizo o elemento de fim parcial, porque ele vai finalizar somente essa saída. Agora, o processo vai ser finalizado por completo quando a T02 for concluída. Tá? Então, daqui vem para esse fim total e o processo é encerrado. Então, pessoal, nesse vídeo vocês conheceram aí um pouco dos elementos BPMN do tipo eventos que são utilizados no nosso sistema. Obrigado!